Está no ar o nosso Linha de Fogo, aqui pela nossa UniTV. Muito boa noite, sejam todos bem-vindos. A apresentação desse seu amigo Haroldo Silva, o Dura. A direção técnica de Lucas Felipe e toda a sua equipe. A direção geral do programa do professor e jornalista Hildo Silva. O Linha de Fogo começa este ano de 2026 pensando neles. Pensando nos políticos que vão à reeleição, os candidatos a deputado estadual e federal que vão à reeleição, e pensando também nos pré-candidatos, novos nomes que surgirão nesta eleição em 6 de outubro deste ano. E vamos conversar com todos, vamos falar com todos, aqueles que querem falar, que tiverem disponibilidade para conversar conosco, as portas estarão abertas. Assim como hoje, eu converso com a deputada estadual Paulinha da Silva, a deputada Paulinha do Podemos, que está passando por Tubarão e vai bater um papo conosco. Paulinha, deputada, muito prazer tê-la aqui, é uma honra muito grande ter uma deputada aqui, iniciando o ano aqui no nosso Linha de Fogo. Querido, eu que te agradeço, para mim também é uma honra participar do teu programa e num mês tão emblemático, né? Estamos em março, mês das mulheres, então quero te agradecer muito por me receber. Por falar em mês das mulheres, deputada, a senhora é uma guerreira, está levantando uma bandeira na Assembleia Legislativa contra a violência das mulheres, né? E eu acho que 198 casos aí em 2025, se eu não me engano, por dia ou por mês, eu ainda não tenho esses dados, a produção não levanta por mês, ele é muito alto e por isso que precisamos de agentes políticos, pessoas influentes como a senhora, para falar sempre disso. Eu quero te falar que esse é um tema muito doloroso para mim, pela minha experiência de vida, né? Enfim, eu sofri também uma série de violências no passado que não vem ao caso, porque a política não é sobre nós, é sobre as pessoas. Conheço o mundo das mulheres e na condição de liderança a gente vivencia uma série de casos aí e, de fato, a gente está vivendo uma verdadeira epidemia de violência contra a mulher. E quero te falar, o que foi mais chocante para mim esse ano foi perceber a morte de mulheres que tinham medida protetiva. Não nos faltam leis. A gente tem a Maria da Penha, mas a gente tem uma fragilidade no que concerne a punibilidade do agressor. Ninguém acredita que vai ficar preso por muito tempo nesse país, essa que é a grande verdade. Não é só o cara que mata a mulher, é o cara que mata a criança, é o bandido, parece que está quase valendo a pena ser bandido. O cara fica meia dúzia de tempo ali na cadeia e está tudo certo. Mas, de fato, assim, a partir do momento que a mulher pede a medida protetiva, não existe um protocolo, uma assistência efetiva. Ao meu ver, quando a medida protetiva é concedida, essa mulher ela não pode mais voltar para casa sem que o camarada seja encontrado, se coloque uma tornozeleira eletrônica para se saber onde é que ele anda, que se tenha um botão de pânico com essa mãe e, se for o caso, ela seja retirada do lar e vá para uma casa de abrigo que a gente tem meia dúzia no estado. A gente não tem... Tem mulheres que pedem um abrigamento e a gente não tem nem onde colocá-las. Então, falta um pouquinho mais de investimento, mas esse processo só vai mudar por meio da educação. A educação é o único lugar que a gente pode mesmo revisitar essas questões. E eu te falo, assim, ó, não dá para a gente imputar à segurança pública a responsabilidade da violência contra a mulher. Esse, meu irmão, é um problema teu, é meu, é das famílias, é da sociedade, porque 70% das mulheres, elas morrem, lamentavelmente, dentro de casa. Agora, deputada Paulinha, por que se discute muito intensamente no mês de março? Então, essa é uma outra questão, né? A gente tem toda a emoção aí do 8 de março, que é uma data internacional, enfim, que se discute direitos das mulheres. E nesse ano, eu acho que o clima está mais quente, porque a gente, não só em Santa Catarina, mas o número de mortes de mulheres por feminicídio tem crescido e ele tem perpassado meninos e meninas também. Veja, em Rio Negrinho, recentemente, uma garota, ela não perdeu a vida, mas quase, 18 aninhos. O namorado terminou, não conseguiu matá-la, mas arrancou o braço fora, quase matou 2 colegas de trabalho.
Eu fico pensando o que se passa na cabeça de um garoto de 18, 20 anos para tentar matar a menina porque terminou um namoro. Mas eu fico pensando também o que se passa na cabeça de um deputado que não faz um protocolo mais efetivo ou uma justiça mais efetiva de punição para os autores. A senhora mesmo disse, prende e solta, prende e solta. O que está faltando? Eu te respondo. Nós temos 40 parlamentares hoje na casa, 3 deputadas mulheres. Uma muito de esquerda, que é a Lu, uma muito de direita, que é a Ana Campanholo, e eu digo que eu sou normal, né? Que eu sou, né, convirjo às vezes com a pauta da direita, às vezes uma pauta mais progressista, mas fato é que são muito poucas mulheres. Na verdade, eu e a Lu discutimos esse tema, porque a Ana, ela se isola, não entende, não, ela acha que feminicídio não é uma questão, porque que a gente tem que tratar homicídios, e, enfim, ela não assume essa distinção da violência contra a mulher. Ou seja, num colégio de tantos homens, a gente ter uma participação tão miúda, tão medíocre de mulheres, é um dos motivos pelos quais a gente não avança nessas questões. Agora, deputada, eu fico pensando nessas 3 mulheres, 3 mulheres deputadas, né? Como é ser deputada mulher num mundo político machista? E a nossa Assembleia não é diferente. No meu olhar, eu nunca dei muita bola para isso, né? Embora o meu trabalho seja também de empoderar novas mulheres, de trazê-las comigo, de estimulá-las a participar da política, eu honestamente, eu não estou nem aí o que vão achar de mim, o que não vão. Existe uma supressão. Eu digo que no lugar que eu ocupo, a gente discute o espaço da mulher no que eu chamo de guerra fria. Porque não existe o preconceito direto, entendeu? Não tem um tom desrespeitoso direto, raras exceções, né? A gente teve um episódio que eu vivi de violência política de gênero, mas raras exceções. O que acontece com as mulheres é o preconceito silencioso, é os meninos excluindo as mulheres. A conversa que decide realmente é de noite, com uma cachaçinha, num boteco, num outro canto. A política que define o mundo, o tempo das coisas, não é das 8 às 6, pessoal. E poucas mulheres se dispõem a estar nesse lugar. Eu me proponho, entende? Inclusive, a senhora foi prefeita de uma cidade belíssima, que é Bombinhas, Exato. por 2 oportunidades. Que foi a coisa mais maravilhosa que aconteceu na minha vida. A senhora nunca tomou uma cachaçinha, então, no boteco, para fazer política e ser deputada que é? No boteco não muito, mas assim, em casa ou nos eventos, nas reuniões, com toda certeza absoluta. Deputada, esse foi o primeiro momento que a gente queria conhecer e eu me interessei muito desse seu projeto, que eu acho extremamente importante. A gente nunca deve deixar de falar, inclusive a imprensa, terceiro poder, como diz, entre aspas, às vezes é um poder muito, né, mas tem que ser servido para as pessoas que precisam ouvir, né? Enfim, é a nossa participação. Vamos falar um pouco de política, porque afinal de contas, uma menina que saiu de uma cidade belíssima como Bombinhas, é candidata reeleita prefeita, depois sai como deputada, vai para a reeleição e mantém a sua posição, o seu espaço. Eu faço o seguinte questionamento: como é que a senhora avalia o atual momento político de Santa Catarina? Olha, meu irmão, eu acho que a gente ainda vive tempos estranhos, né? Mas a gente também tem um cenário melhor que pior. Quando tu começou a fazer política, eu também, porque eu começo nessa brincadeira aí com 13, 14 anos de idade no movimento estudantil, 32 anos eu tive no PDT, né? E preciso te dizer, antes de responder a tua pergunta, que a minha participação na política ela é fruto efetivo de uma série de sucessivos milagres, né? Eu não consigo explicar a minha vida na política sem tratar da fé e daquilo que eu entendo que Jesus desenhou como missão de vida para mim, porque eu sou tão limitada e tão imperfeita, não seria possível que eu, vindo de onde vim, tivesse passado por onde passei, e eu tenho muito compromisso com esse propósito. Mas eu quero te falar, né, nos tempos de hoje, quando a gente começou a fazer política, ainda era o negócio de tratar com cabo eleitoral. Chegava aqui, mesmo Tubarão, que é uma cidade polo aqui do sul, tu chegava aqui, falava com 1 ou 2 ou 3 e estava resolvido 500 votos, 1000 votos. Hoje não é mais assim. Por mais humilde que seja a família, nos almoços de domingo, as pessoas querem discutir a eleição. Elas querem escolher
principalmente o seu presidente e o seu governador. Então, eu acho que isso é bom, entende? É bom. Hoje não tem mais esse negócio de tu ir lá fechar com cabo eleitoral e o cara vai te dar 1000 votos. Ninguém mais tem 100 votos que seja para dar. Isso é conversa fiada. Por outro lado, as pessoas ainda refletem pouco sobre o voto e o que me desconcerta é o excesso de ódio, entende? Fiquei triste demais, assim, por pessoas que chegaram a romper relações familiares. Esse é o extremo que foi nos ensinado de 2018 para cá. Exato. E isso não nos serve. E eu tenho dito, quando eu me coloco como pré-candidata federal, que me dá uma tristeza, porque assim, é tão bom ir para a Lesc, né? Eu moro em Bombinhas, eu posso dormir em casa, ver minha mãe que é doentinha e mora comigo. Mas eu realmente acredito que a gente precisa reapresentar Santa Catarina para esse país, entende? Nós somos um povo, para e pensa, olha a tua família, o que é as pessoas com quem tu convive? Nós não somos um povo odioso, entende? Nós não somos só isso. Santa Catarina não é um povo preconceituoso, mas eu acho que a gente pode aprofundar isso no próximo bloco. É um tema com que certeza, vale deputada, nós vamos saber também. Muito bom falar contigo, deputada Paulinha. Às vezes a gente não chama de deputada, chama de Paulinha mesmo. Ó, Paulinha para cá, Paulinha assim, mais conhecida, né, no meio onde a gente vive. Agora, realmente a gente vai discutir, por exemplo, saber da sua passagem aqui em Tubarão, né? A senhora tem alguns diretórios aqui que eu sei, né, o presidente Dirley, que já foi meu companheiro de Câmara, né, há uns anos atrás, enfim. Vamos falar se os prefeitos estão tão necessitados dessas emendinhas e dessas emendas que faz muito bem. Em seguida, no segundo bloco, a gente fala aqui sobre tudo isso, conversando hoje com a deputada estadual Paulinha do Podemos, que está dando uma volta aqui na cidade, fazendo também os seus contatos políticos, porque nós vamos saber em seguidinha que ela é candidata a deputada federal. Está mudando de patamar, hein? Voltamos em seguidinha com o nosso Linha de Fogo. Estamos de volta com o nosso segundo bloco, aqui nosso programa Linha de Fogo, tendo o prazer, a honra de poder conversar, né, com a deputada Paulinha do Podemos, que está passando aqui por Tubarão, revendo seus amigos, tem muitos amigos aqui em toda a nossa Amurel, porque ela é presente nesses 4 anos, ela sempre é presente aqui na região. Passando por aqui, obviamente, eu tenho que lhe perguntar, visitando diretórios, e ao mesmo tempo, quando chega um deputado numa cidade, os prefeitos começam a soltar fogos. Será que o prefeito Sorato vai soltar algum foguetinho com a sua presença aqui hoje? Com toda certeza. Na verdade, esse tempo bom da política em que os deputados compartilham de algum recurso do Estado é de 2018 para cá, né, irmão? 2019 para cá que a gente instituiu as emendas parlamentares na Assembleia Legislativa e claro, a gente constituiu aqui o Podemos. O Dirley é uma pessoa extremamente querida, o grupo do nosso partido aqui fez uma bonita eleição, seguiu com o Soratinho e eu digo que o Sorato é um cara suprapartidário. A senhora conheceu bem ele na Casa Civil, rapaz, né? Eu vou te dizer, eu acho que não tem... Até o pessoal do PT, que é a avessa do PL, ele deve ter alguma emenda aí, porque todo mundo adora o Sorato. Ele é um cara sensacional, um cara simples, deixou excelentes relações. Claro, e a gente vai ajudá-lo por ele, mas também pelo nosso pessoal do Podemos aqui, que compõe o governo. A gente faz a gestão, ajuda na Secretaria de Agricultura, em outras áreas. E é por isso, eu já tinha dado um recurso de 300 mil para os meninos no ano passado, agora mais 500 mil a gente vai trazer para ele, vou anunciar, estou anunciando para ti antes dele, inclusive. O não, mas passa feliz. Amanhã, mas está tudo tranquilo. Passa hoje ainda, né? Então, agora, deputada, mas existe uma discussão no Brasil, no Supremo Tribunal Federal, justamente esta parte só, porque as outras de Banco Master e tal, a gente deixa para uma discussão maior. Mas o ministro Dino tem batido muito, o ministro do Supremo Tribunal Federal, nas emendas ocultas do Congresso Nacional.
Como é que a senhora vê essa participação, essa tal emenda oculta? A senhora fala das emendas impositivas, Sim. dos deputados estaduais, senadores, enfim, todos lá. Mas aquelas emendas ocultas... Como eles chamam, orçamento secreto. Orçamento secreto. Aqui tem na Assembleia? Não, aqui nós não temos isso. E tomara que nunca tenhamos. Porque a transparência, ela precisa... o povo já não acredita em nós. Tu foi para a política, tu já está lascado, tu já cai no conceito das pessoas. Então, se a gente bobear, daqui a pouco a gente não tem mais credibilidade. Santa Catarina é um tanto diferente, sim. Aqui o nosso povo é mais exigente, mais consciente, e não cabe orçamento secreto em Santa Catarina. E tomara que acabe, em definitivo, em Brasília. Agora, o Podemos, falamos um pouco do Podemos, que é um partido que eu quero fazer aqui um elogio à parte do senador que conduz a CPMI, muito cabeça centrada, ele é do Podemos, né? E, enfim, mas é um partido que vem se estabelecendo em Santa Catarina, sempre tem deputados, né? Enfim. Agora, como é que o partido pretende ampliar sua base nas eleições agora estadual? Na municipal deu resultado para o Podemos, a senhora como presidente do partido sente isso, tem esse relatório? E como vai ser agora em 2026? Tem ampliado mais a sua base? Tu sabes que eu assumi o partido 23 dias antes da janela da eleição de prefeito. 23 dias, irmão. O nosso partido estava entrando em falência múltipla dos órgãos. Todo mundo estava saindo do partido naquela época. O partido existia em 53 cidades apenas. A gente já não tinha mais prefeitos, vereadores. O último era o Laerte, que estava saindo. Inclusive, quero mandar um beijo, um abraço para o Laerte. Prefeito de Jaguaruna. Menino maravilhoso. Aquela duplinha aí é um estouro de competente. Mas, enfim, esse era o cenário. Então, a gente trabalhou muito no que deu. Conseguimos entregar na eleição 15 vice-prefeitos eleitos, 3 prefeitos, 90 vereadores. A gente saiu de 50 para 90 vereadores. E o partido que existia em 53 cidades, hoje está presente em 217 municípios. Dos 295, em 217 já tem uma bandeirinha do Podemos aí. É um partido que tem 7 anos em nível nacional, presidido por uma mulher também muito competente, muito atentada, chamada Renata Abreu, deputada federal por São Paulo. Que é presidente, né? Poder Nacional. E nós estamos... E nesses tempos eu estou vivendo pelo dia 4 de abril agora, né? A nossa 90% do meu tempo... A senhora está angustiada por dia 4 de abril? De jeito nenhum. Mas a senhora tem as notícias. Disseram para mim que os políticos, geralmente, quando a gente que é colunista político, dá uma nota e que é meia verdade, meia mentira, os políticos dizem assim, fofoqueiro. A pergunta é, a senhora está apreensiva para o dia 4 aqui em Santa Catarina? Não, eu não tô apreensiva porque eu sei o trabalho que a gente está fazendo esse tempo, né? Mas nessa reta final, nesses últimos 30 dias, muitas conversas se acavalam. Entende? Muitas fofocas surgem? Fofoca, meu Deus, fofoca eu vivo sempre. Cada dia eles me botam num partido diferente. No PMDB já lhe botaram semana passada. Mas antes eu já fui pro PSD, antes eu não vou mais dar conta de fazer chapa, porque a Paulinha vai candidata estadual de novo. Eu sou pré-candidata federal e ponto. O nosso partido vai entregar... Seu projeto é candidata a deputada federal. É isso. Por causa do que eu te dizia no bloco anterior. Nós precisamos reapresentar o Estado de Santa Catarina para esse país. Nós não somos um povo preconceituoso, nós não somos um povo odiento, nós não somos só isso. A pauta ideológica ela é importante, claro que é, mas não existe só ela. A gente precisa tratar essa 101 aí, como é que ela vai sair do papel, esse Morro dos Cavalos indecente, essa estrutura que nós temos hoje, não só na 101, mas os nossos problemas aqui... E nós não vamos conseguir no grito, irmão. Não é só fazendo manifestação no domingo, entende? Que a gente vai avançar. Desculpa. A gente tem que ser firme, mas a gente não pode deixar de abrir o diálogo para cobrar aquilo que é direito do povo catarinense. E mais, assim, não é justo com Santa Catarina que nós sejamos, por conta de uma orientação, uma escolha de voto, o povo de todo o Estado tomado como intolerante, em que pese a classe política, quando, no exemplo da Alesc, aprova um projeto de lei, no meu ponto de vista, que foi uma aberração,
que suprime as cotas para negros das universidades, e graças a Deus a justiça já retificou isso aí, ela passa uma imagem torta do que somos, né? E a gente precisa ter muito cuidado com isso. Hoje tudo virou discussão ideológica. A gente tem que parar com isso. Nesse momento na Leste, eu disse ao pessoal aqui, ó, gente, se alguém aqui que venha me dizer que um garoto de 15, 16 anos negro tem a mesma vida que a minha filha, Clarinha, branquinha, por favor, essa pessoa está muito equivocada. Ela tem que conversar com gente na rua. Nós temos sim um enorme preconceito a vencer, barreiras a derrubar, para que esse garoto e essa garota se sintam aceitos nessa escala de poder que passa pela formação. Então, e isso não pode ser uma pauta de esquerda, tu me entende? Isso não pode. A gente está falando de direitos humanos, de responsabilidade é uma pauta de esquerda histórica. porque a direita não traz como pauta. Porque não lê. Porque, desculpa, isso é falta de letramento, isso é falta do mínimo de investigação e de estudo sobre uma matéria. Eu penso que o Estado tem que evoluir para que algumas pautas elas sejam retiradas do campo ideológico, entendeu? Nem de um nem de outro. Nem de um nem de outro. É da população de uma forma geral. Porque no fim das contas, assim, pessoas de direita e de esquerda querem a mesma coisa. Elas querem chegar àquele ponto comum de maneiras distintas, né? E aqui em Santa Catarina, de modo muito especial, eu brinco que até o pessoal de direita, de esquerda, é Deus, pátria e família, porque esses valores são muito sólidos para nós, né? Enfim, então eu penso que a gente tem que arrefecer o conflito e a ruptura, porque a ruptura não nos permite avançar, né? É assim que eu imagino que Santa Catarina deve reagir. Quando a senhora fala Deus, pátria, família, a senhora acredita numa onda da direita novamente? Já teve 2018, uma onda em 2022. A senhora acredita numa onda 2026? Acredito, mas eu acho que uma onda mais madura agora, mais... O povo de Santa Catarina... Eu vi agora uma recente pesquisa da Quest, muito bem feita em todo o cenário nacional, em que ela traz o extrato do que somos. 96% do povo brasileiro é um povo de inarredável fé. É um povo que diz, vai com Deus, Deus te acompanhe, a minha vida vai melhorar graças a Deus. Esse é o extrato do que somos. Para 96% da população brasileira também, a família é o principal valor, né? Então, isso independente de região. De modo muito especial aqui em Santa Catarina, como nós somos um estado mais desenvolvido economicamente e vivemos um excelente momento econômico, com menor taxa de desemprego, menores índices de violência, a nossa qualidade de cobrança, de análise, é um pouquinho melhor, vamos dizer, nesse aspecto. Então, Santa Catarina acaba tomando, o Brasil, o movimento nacional toma esses valores para si. Agora, o que eu acho é que Santa Catarina, nesse segundo momento, não vai votar 22 de fio a pavio, de cabo a rabo, sem antes pelo menos dar uma olhadinha no candidato, entender o que ele pensa. E mais, Santa Catarina continuará, no meu ponto de vista, votando na pauta de costumes. Para muitos dos eleitores, é mais importante saber se a deputada Paulinha é contra ou a favor o aborto, por exemplo, do que se ela vai trazer 800 mil para a cidade de Tubarão. Tu me entende? Se ela é a deputada... A gente fez um levantamento... A FECAM fez um levantamento do número de projetos que parlamentares entregaram e o governo. O governo, até dezembro do ano passado, né? Até dezembro do ano passado, o governo tinha protocolado 381 projetos. O nosso mandato entregou 191 projetos de lei. O segundo deputado, 80. E dali para baixo, outros números. Ou seja, a nossa produção legislativa é escandalosa. E não é projeto de lei que eu vou lá, entro na internet e copio, não. É projeto de lei como a lei das 39 semanas, como a lei da cannabis medicinal, que graças a Deus a gente conseguiu aprovar. São projetos de lei que versam sobre a melhoria da vida das pessoas, né? Mas, enfim, objetivamente, deixando a tua pergunta respondida, acho que sim, acho que vem uma nova onda por aí, mas uma onda em que o eleitor
vai parar para perceber quem é o número que está, aliás, a pessoa que está por trás do número. Assim a gente termina o nosso segundo bloco do Linha de Fogo, hoje conversando aqui com a deputada do Podemos, Paulinha. A deputada Paulinha, como é conhecida lá na Assembleia Legislativa em toda Santa Catarina. Depois nós vamos voltar com a pauta política, porque ainda fiquei com a pulga atrás da orelha quando ela falou falência múltipla dos órgãos. Eu vou perguntar para ela se vai ter alguma falência até dia 4 de abril. Em seguidinha, aqui no nosso Linha de Fogo. Fica aí que a gente já volta já. Estamos de volta aqui no nosso Linha de Fogo pela nossa UniTV. Repetindo de que este ano é um ano político, é um ano que você vai decidir o destino, né, da política de Santa Catarina, do Brasil. Nós vamos votar para presidente da República, para senadores. E detalhe, parênteses aqui, para senador, cada estado vai votar 2 vezes. 2 vezes. Então são 2 vezes que você vai votar para senador. Deputado federal e deputado estadual, tá certo? Então, é este ano, por isso, da oportunidade que nós temos, né, que sempre dá para você conhecer os nossos parlamentares, esses que estarão na linha de frente. A senhora, antes que eu retomar o meu questionamento do segundo bloco, a senhora vai para a candidatura, a senhora falou bem en passant, é muito rápido, que a senhora vai para a candidatura a deputada federal. Teve uma fofoca lá, que não, ela vai para o MDB e vai sair para deputada federal, vai para lá. O PSD até acreditei, porque estão precisando de legenda, de homem, de mais pessoas como candidato. Realmente, como é que a senhora chegou à conclusão que está na hora de subir? Bem, eu tenho um momento agora que a senhora tem, né, para falar para os seus milhares de amigos. O que eu vou te dizer? Assim, de fato, seria muito mais confortável seguir no parlamento catarinense, que ainda há muito por fazer. Mas, assim, na minha análise, a gente está construindo um time, um partido que tem essa lógica, essa visão de mundo. E eu vejo muitos colegas dentro do Podemos, candidatos que serão apresentados no pós-4 de abril aí, que têm absoluta condição, talento, energia para cumprir com a missão aqui. O Podemos não vai eleger menos que 4 deputados estaduais. E depois da eleição... Não, hoje tem 2. Hoje tem 3. Tem 3. A senhora está perdendo 2, não é verdade? Sim. Não, isso. A senhora falou um sim meio para baixo. Não. A senhora, o Podemos perde até 4 nessa falência múltipla de órgãos. Perde 2? Perde não. Eu vou dizer para ti o que é. Vou resgatar de lá. O Podemos é um ajuntamento de gente. Era na eleição passada. Eu me filiei no Podemos no último dia possível que a lei eleitoral permitia, porque eu queria ser Moisés, era o partido mais palatável para mim, enfim. Mas o partido, em princípio, estava reunindo gente assim, aos gritos, fazendo uma chapa nos 45 de segundo tempo, no corre. E acabamos parando lá, eu, o Lucas e o Camilo, sem afinidade nenhuma. Nós somos bons amigos. Mas e a gente se dá muito bem de verdade, não houve nenhuma briga, nenhum ressentimento. O Camilo logo se afeiçoa ao governo mais rápido, filia o Frécia no PL, então a ida do Camilo para o PL já era aguardada há muito tempo. Recentemente, com a filiação da Carmen no Republicanos, o Lucas avalia que estar no partido da prefeita de Lages, cidade dele, é mais interessante para o seu projeto político pessoal. Mas ele não teve 4 anos para pensar, deputado Lucas. Mas a Carmen virou republicana. Sim, agora. Mas ela já vinha como um acordo com o governador Jorginho. Mas eu vou te dizer, não me incomoda a saída dos meninos. Porque, de fato, assim, eu acho que eles têm que pensar nos projetos que querem encarrilhar. E isso não incomoda também a chapa do Podemos. Pelo contrário... Mas a senhora quer fazer 4, então? Mas, meu amor, a gente vai ter uma outra oportunidade, que outros partidos não terão. Tem gente que fala de cabeça e pescoço, não me interpretem mal, tá? Tem partido que tem muita cabeça, mas falta pescoço. O nosso partido tem um monte de pescoço, entende? E abriu mão das cabeças, ou seja, nós teremos os nossos puxadores de voto,
mas candidatos que vão disputar a Lesc pela primeira vez. O que o Podemos tem que outros partidos não terá? Um rol de candidatos aí com um tamanho de 10, 15, 20 mil votos, muito maior do que os demais. Tu tá me entendendo? Se tu tem um partido que tem o PL, por exemplo, o PL não vai ter dificuldade de fazer chapa, ele deve ter 70, 80 candidatos sobrando, porque é o partido tem do outros governador. Braços que ele vai colocar lá. Tem o partido do governador, mas assim, e todo mundo acha que só se elege pelo PL. Mas o PL tem lá 12 deputados eleitos para disputar a eleição, certo? Filiando o Camilo, que vai para lá, pode ser que os pastores também do União Brasil estão fazendo conversa para ir, o Júnior Cardoso também vai. Bom, ele sai com 12 eleitos. Para fazer a 13ª ou a 14ª vaga, irmão, não é assim. Porque 100 mil votos colocam um deputado. O PL não tem por onde crescer mais. Então, se eu quero ser deputado estadual, aquela chapa passa a não ser atraente para mim. Porque assim, a política, gente, é voto, é capacidade do candidato, mas também é matemática. Existe uma matemática que o povo não conhece, não acompanha. Nessa lógica dessa matemática, que eu não tenho dúvida alguma que o Podemos vai entregar 4 deputados estaduais eleitos para Santa Catarina e nós vamos brigar para 2 federais. Essa cooptação, digamos assim, para quem tem o poder, não é ruim para aquele partido que apoia o próprio governador? Eu não me importo. O Podemos apoia. Como é que o Podemos enxerga, né? Como é que ele enxerga o governo Jorginho Melo? Eu vejo que o Jorginho, ele tem feito, o governo em si, tem feito boas entregas e é injusto e irresponsável negar. Acho que o governo tem ido bem e eu vou dizer para ti, quando nós fizemos a opção pelo Jorginho lá atrás, a gente não pediu secretaria. Eu não sei se o jeito que eu estou fazendo política e conduzindo esse partido, que a responsabilidade é minha, se der tudo errado, a culpa é minha, se der tudo certo, eu também vou ter algum mérito, Sim. Mas nós estamos fugindo da lógica. Nós compusemos o governo sem compor. Nós não indicamos nenhum secretário, não quisemos espaço nesse primeiro momento, tá? O que a gente tem requerido ao governador é que ele siga fazendo investimentos que são relevantes. Eu penso muito na vida de quem não depende, de quem depende da política, que não é o meu caso. Eu estou na política, mas hoje eu tenho uma condição que não me permite não depender dela. E quem está lá na ponta? Como é que vai ser a sua vida? Se a gente troca de governador agora, pode ser eu a governadora, poderia ser o nosso querido já falecido Luiz Henrique, ou poderia ser o Espiridião, ou o pai do João Paulo, não importa. No ano que você troca o governador, aquele ano você é obrigado a parar. Se segue-se a reeleição, a gente tem um curso de desenvolvimento mais assertivo para o Estado. Nesse sentido que eu acho que o governador Jorginho é a melhor opção para Santa Catarina. Se ele tivesse feito um governo péssimo, desastroso, aí sim, a gente teria que trocar, mas não é o caso. Por mais que você seja oposição, não goste do Jorginho, é necessário admitir que a gente avançou muito na saúde. Com a ajuda da Assembleia, diga-se passagem. Claro, o Jorginho teve tudo que quis. Fundamental o papel na Assembleia. Tudo que quis. O parlamento tem uma conta a receber do governo nesse sentido, porque todos os projetos que ele mandou para casa, ele teve aprovação. Há alguns resultados que a gente colhe imediatamente, outros que a gente vai colher no futuro, como é o caso da universidade gratuita. Mas a Lucereta na educação, essa mulher é uma potência. Demorou para chegar? Eu queria que Demorou para chegar? Nossa Senhora, eu sou a maior fã da Lu. E vocês vão ver o que vai ser Santa Catarina em relação à educação nos próximos anos. Então, eu acho que o governo está bem servido. E me cabe dizer isso. Tu para e olha o Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul, anos atrás, era o estado que nos liderava, nós três. Paraná, Santa Catarina e Rio Grande. Entrou aquela briga PT e MDB, nunca mais reelegeram um governador. Foram reeleger agora. O que aconteceu? O Rio Grande do Sul hoje tem o pior desempenho econômico dos 3 estados do Sul. A reeleição, que sempre figurou no nosso universo, como foi o caso do Espiridião no seu tempo, depois o Luiz Henrique, agora o Raimundo, ela faz bem. E foi uma pena o Moisés não ter sido reeleito. Digo isso, né? Mas, enfim, já que é o Jorginho, então, honestamente, eu acredito que para Santa Catarina, se arrancar o interesse político e o interesse de cada qual, não me interessa se o Jorginho vai me dar um espaço na majoritária ou uma secretaria ou não. Eu não posso fugir ao meu compromisso de pensar no resultado para as pessoas. Entende? A maioria dos partidos acaba, em algum momento, se permitindo se escravizar para manter mandatos.
eu estou fazendo uma aposta. Pode ser que dê errado, mas na minha conta e na minha concepção, a gente vai entregar 4 estaduais e 2 federais. Mas espero que sim. Espero que sim. Eu sou apenas um eleitor e tenho um voto. Mas a senhora falou em um nome... Voto eu não posso pedir, mas apoio eu já vou pedir, tá, ó, Duda. Tá tudo bem. Agora, a senhora falou de um nome que... falou para mim, eu publiquei isso abertamente, que ele aguentou até um pouco tempo. Ele é candidato a deputado federal, que a senhora foi uma guerreira no governo dele, que é no governo de Carlos Moisés. Para alguns, um governo que não foi político e foi mais técnico. Para outros, ambos. A senhora fez algum convite para o Carlos Moisés ingressar no Podemos? Fiz, claro. Até porque eu sou muito amiga do governador, eu tenho muito carinho por ele, pela Kézia, pela família. A relação que nós construímos, o meu marido com o Moisés, a Kézia e a família, vai além da política, né? E eu disse para ele da última vez que a gente conversou, eu digo, amigo, eu vou dizer para ti pela última vez, faz um tempo já, uns dias que a gente não fala, tu não devia nem pensar. Se tu queria voltar para a política para ser candidato, não devia nem pensar. Tu tinha que vir comigo e ponto, porque quem ficou contigo até a última hora foi eu, irmão. Não foi nenhum outro aí. Mas é evidente que o Moisés, ele tem Qual foi a resposta dele, deputado? Ele me deu um abraço e disse, amiga, eu sabe o quanto eu te quero bem, mas eu preciso pensar com calma, eu preciso ver onde é que eu vou ter condição de me eleger. Ele falou para onde ia? Não. Não, mas ele vai... falou para a senhora. Ele vai falar aí, não. Ele falou para a senhora. Eu vou entrevistá-lo dia 14 agora. Então, quem sabe dia 14 ele já conta. Não, mas a senhora... por exemplo, eu perguntei a ele por telefone e perguntei, olha, Podemos... Ele assim, o Jorginho está lá. Podemos vai com o Jorginho. E assim, daí o Alckmin e o Lula fizeram as pazes. Fazer as pazes na política faz parte. Não, até dia 4 eu sei. PSD? A senhora sabe, deputado, a senhora é presidente de um partido. Almoça com o Carlos Moisés e o governador. E ele não... Foi guerreira no governo do Carlos Moisés. Ele não lhe disse, não confiou na senhora. Por Deus Nosso Senhor, eu não sei. E não é porque ele não confiou em mim. É porque quem conhece o Moisés sabe que o Moisés ele demora a chegar a uma conclusão. Ele ainda tem dúvidas. Ele próprio ainda tem dúvidas. A senhora me lembrou, antes de terminar esse bloco, quando eu era criança, né, a sua eterna criança, eu sempre dizia, quando eu queria falar na frente do meu pai, dizia, eu juro por Deus, Senhor do céu. Sempre dizia, sempre jurava, mas o pai ele não acreditava muito na minha jura. E eu não estou acreditando muito na jura da senhora. A senhora me perdoa, que Deus me perdoe mais. Cremos no mesmo Deus, mas acredito que a senhora saiba. Não sei. Nos bastidores a senhora vai me dizer. Depois a senhora vai me dizer. Mas eu realmente posso te dar um palpite. Quem me conhece sabe, eu não sei guardar segredo. Eu sou a maior fofoqueira que tu vai conhecer na vida, tá, cara. Bom. Se eu soubesse, eu diria, eu realmente acho que ele está em dúvida. Assim a gente termina o nosso terceiro bloco, uma conversa agradável hoje com a deputada Paulinha da Silva, né? Paulinha da Silva. Eu sou Haroldo de Oliveira da Silva, mas o meu pedaço é do primo do Ayrton da Silva. Então eu não sou desse, o baixo clero que você diz que nada, eu sou do Capivari Açoriano. A Paulinha, a deputada Paulinha, presidente do Podemos, que está passando aqui em Tubarão, conversou hoje à tarde com o prefeito Sorato, com toda a sua equipe do Podemos que está lhe acompanhando aqui no estúdio, né? O Podemos da nossa Amurel. Em seguidinha a gente já volta com o quarto e o último bloco. Uma das coisas que eu quero saber da deputada é que ela fez um projeto muito interessantíssimo, que é a distribuição gratuita da cannabis medicinal. Isso faz um bem, você nem imagina. Vamos falar em seguidinha no próximo bloco com a deputada Paulinha. Voltamos em seguidinha. Estamos de volta com o nosso quarto e último bloco, com o nosso Linha de Fogo. Hoje conversando, uma conversa agradável com a deputada Paulinha Silva do Podemos, presidente do Podemos, né? E a deputada, nos primeiros blocos, conversamos muito sobre política. Vamos continuar conversando mais esse tempinho que nos resta. Mas antes eu queria parênteses, né? Abrir parênteses sobre um projeto sobre a cannabis medicinal. A senhora foi defensora, isso lhe deixa feliz, deputada? Muito.
são poucos os momentos que a gente pode ter alguma realização no ambiente parlamentar. Em 2021, a gente se entrega para essa pauta quando a minha mãe tem Alzheimer e é 100% do tempo acamada. A minha mãe babava só, ela não conseguia se alimentar sozinha. Era difícil estar com ela 1 minuto no quarto sem que a gente sentisse uma dor extrema no peito. E eu começo a dar esse remédio escondido para minha mãe. Conheço o Dr. Pedro Bittencourt, por meio dele o Pedro da Santa Cannabis, porque já quero aproveitar para dizer que Santa Catarina tem uma das melhores, mais renomadas instituições do Brasil de produção de medicamentos, que é em Itapoá, uma instituição chamada Santa Cannabis. Começo a tratar a minha mãe e ela, em pouco tempo, senta, lê, se alimenta sozinha, conversa com todas as pessoas, assim, com a mente absolutamente renovada. E a gente passa a investigar esse tema. Todo ser vertebrado tem o sistema endocannabinoide dentro de si. Essa descoberta científica é recente. Por isso que a cannabis não é boa para tudo, mas para quase tudo. Alzheimer, Parkinson, fibromialgia mesmo, acaba com a dor da fibromialgia enquanto a pessoa está em tratamento. Enfim, uma infinidade aí de patologias, distúrbios de sono, depressão, ansiedade, podem ser tratadas com esse remédio. E o nosso trabalho foram 3 anos. A gente apresenta o projeto de lei em 2021, conseguimos aprovar em 2024, com um relatório favorável na Comissão de Finanças do deputado Gessé Lopes, que eu tenho orgulho de contar isso, porque até o povo radical do PL Ramaz, assim, do muito PL... direto, é o deputado direto. Ele. Todo mundo, porque a gente passou uma régua aqui, ó. Eu não discuto, eu não aprovo, não tem esse papo de falar do uso recreativo da cannabis. Não. Nós só tratamos do remédio, o remédio. E quando a gente conseguiu proteger a pauta, ela avançou, o governador sancionou a lei e a gente está no trabalho agora para que esse remédio chegue para quem precisa. O acesso. Agora nós estamos fazendo uma coisa. Qual é o problema do acesso? Não é só o remédio, irmão. O maior problema é a consulta. Os médicos que receitam cannabis medicinal no estado de Santa Catarina, a grande maioria deles são especialistas que cobram R$1.200, R$1.500 a consulta. O médico da unidade básica de saúde não sabe prescrever. Então, ano passado, por isso que eu digo que o trabalho do parlamentar não se limita na aprovação da lei. Eu quero que ela seja cumprida. Para isso, a gente precisa ter o quê? Conhecimento. Então, eu e o Pedro da Santa Cannabis, a gente construiu uma cartilha com apoio de médicos que ensina o médico, o dentista, o enfermeiro, profissional da saúde a prescrever. A gente fez o lançamento, essa cartilha virtual, fizemos o lançamento. Agora vai ter COSEMES semana que vem. Eu vou para lá só para fazer com que cada médico de cada unidade de saúde receba aquela cartilha ali. E esses médicos particulares se colocaram como voluntários para tirar a dúvida do paciente. Porque começa nisso. Se a pessoa não tem acesso à receita, como é que ela vai ter o remédio? E o importante hoje é fazer com que o médico da unidade básica de saúde saiba que ele pode receitar, que existe essa lei em Santa Catarina, que é legal, que é a melhor lei do Brasil, porque ela não imputa limitação patológica prescricional, ou seja, se o médico achar que é para dor no joelho vai melhorar, como melhora no tratamento de câncer também, ele pode receitar, pode prescrever. E a partir disso o acesso começa a se tornar mais facilitado. Isso é uma das suas melhores leis aprovadas? A senhora sente orgulho de ter aprovado essa lei, o governador ter sancionado? Tudo isso que a senhora falou? A gente tem muitas leis, essa é uma lei muito importante. Tem muitas outras, como agora a gente aprovou recentemente um projeto de lei que vai para a sanção do governador, em que cria um programa efetivo de leitura nas escolas. E por que eu vou te dizer isso? Tu está olhando para a quinta filha de 6, de uma família pobre, que na sua infância trabalhou de empregada doméstica, entende? Que vendia porcelana na praça com seu pai aos 7 anos de idade, que aprendeu a... Eu aprendi tanto a trabalhar desde sempre que eu me sinto mal se eu descanso um dia na semana, entende? Eu venho dessa geração, foi a criação que eu tive. E eu só estou aqui, eu só fui prefeita, primeiro porque Jesus assim determinou e quis, mas porque na minha infância pobre, eu descobri um mundo mágico por intermédio da leitura. Eu era uma criança que, quando todos os preconceitos estavam sotejados sobre mim, e não é só
a pobreza, assim, a pessoa pobre que não tem um tênis para calçar para ir para a escola, ela sofre um preconceito enorme, entende? E eu achei naquele mundo, naquele universo da leitura, um caminho de luz, entende? Que me salvou e que me permitiu ter mais discernimento e alcançar a maturidade de me perceber como um ser independente. Eu sempre falo aquela frase da música que diz liberdade para dentro da cabeça, para que você possa desenvolver o teu raciocínio, tomar as tuas conclusões, fazer as tuas escolhas. Tu precisa ler, né? E é só essa porta que eu conheço que pode tornar um homem efetivamente independente. A educação. A educação. Resumindo, a educação. Voltando para a política, deputado, a senhora percebe que eu jogo muito, né, com as palavras, com os temas, né, porque tem que aproveitar esse momento assim, muito mágico com a senhora aqui hoje. Há muito tempo eu já queria entrevistá-la, né, mas a sua assessoria aqui parece que preserva, o Dirley não né? deixava. Não deixava, né? Tadinho do Dirley. Deputada, qual é realmente, né, os maiores desafios de uma mulher, né, como a senhora é deputada, 3 na Assembleia, qual o maior desafio de presidir um partido em Santa Catarina no momento em que o país discute as ações dos partidos políticos, as condições de você não votar mais em partido, mas votar em pessoas? Eu sou contrário. Eu acho que nós temos que fortalecer os partidos, né? Fortalecendo os partidos, nós teremos políticos fortes, políticos com uma forma contundente de transformar e mudar o país. Mas como é? Qual é o seu maior desafio como mulher para presidir um partido como Podemos, que é conhecido nacionalmente? A gente ainda está num processo de transição, né? Então, eu não vejo desafios, porque todos eles eu transformo em oportunidades. É assim que eu encaro a vida em todos os momentos. Na política, no ambiente dos políticos, não é no ambiente popular das pessoas, no ambiente dos políticos há uma descredibilização, há um certo menosprezo pela minha capacidade de liderança, de entregar para Santa Catarina uma chapa palatável e responsável para a eleição de federal e estadual. Esse é um dos desafios, mas eu entendo o menosprezo como uma oportunidade. E não acho que é apenas pela má-fé dos adversários ou de pessoas de outros partidos, muitos inclusive dos meus amigos. Porque eu tenho um relacionamento fraterno e amistoso com todo mundo, né? Mas a verdade é que fazer chapa de estadual e federal é difícil para qualquer um. Aí, no mundo machista onde a gente vive, se é difícil para o MDB, ou para o PSD, ou para a Federação União Brasil e PP, por que não seria difícil para mim? É também. Mas para mim, na visão de muitos, se torna impossível. Te digo que o maior desafio, de fato, é vencer esse menosprezo. É se fazer respeitar. É vencer a Guerra Fria. Porque é isso. Quando se decidem grandes questões, a mulher não é bem-vinda. A mulher, eu sempre digo assim, ó, eu sou uma pessoa 100% conquistável e 0% controlável. Esse é meu problema. As mulheres na política, geralmente, elas precisam ser boazinhas. E eu sou boazinha sempre que eu concordo. Quando eu não concordo, eu faço o que fiz na época do Moisés. Entende? E não me importou. Eu fui a única mulher que, de fato... eu fui a única deputada que o defendeu. Ele teve 2 votos. O do Mocelin em silêncio e o meu escandalosamente brigando por ele dentro daquela leste. Eu acompanhei lá. E não me arrependo. Acompanhei. Deputada, direto, linha de fogo direto. Santa Catarina, nós vamos ter 5 senadores, candidatos ao Senado. A da esquerda, Décio Lima e Dário Berg, provavelmente, já que o irmão assumiu uma vaga na diretoria da Itaipu. Teremos Espiridião Amin, provavelmente por lado de João Rodrigues, não sei qual é o outro indicativo que vai ter ali, e teremos definido lá Carol Detone e também Carlos Bolsonaro. Mas, se bobear, nós teremos 2 candidatos do Rio de Janeiro, mas não tem problema, 2 senadores, né? É incrível como essa cidade. Eu torço para que a gente tenha 2 catarinenses. E a senhora, qual é a sua posição neste momento, nessa linha de raciocínio? Então, Em 30 segundos, deputado. O que eu posso dizer é que eu torço para que nós tenhamos 2 catarinenses, mas as nossas escolhas, na condição de presidente de partido, eu não me permito mais
tratar da minha opinião pessoal. Nós vamos conjugar os 41 candidatos a estadual, os 17 a federal e tomar essa decisão juntos, de forma uníssona, porque eu penso como tu, um partido tem que ter posição. Deputada Paulinha da Silva, deputada Paulinha, presidente do Podemos. Chegamos ao final do nosso programa, nesse Linha de Fogo, esperando sempre contar com a sua presença aqui, portas abertas, e agradecer essa oportunidade de poder te conhecer melhor, os meus amigos, milhares de telespectadores da nossa UniTV, que abrange toda a nossa região da Amurel. Muito obrigado. Suas considerações finais. Eu quero te agradecer mais uma vez, dizer o quanto eu tenho afeto, carinho e gratidão pelo sul do estado também, porque na eleição passada eu fiz voto em 293 municípios dos 295, então Tubarão teve uma participação importante. Eu estou aqui por conta de vocês também e quero deixar um recado para as pessoas, independente. Tem gente que diz que política e religião não combinam, e até pode ser, mas política e fé não podem se apartar, né? Política e fé, trabalho e fé, família e fé, é muito difícil a gente se manter, e tu sabe do que eu estou falando porque tu conviveu muito tempo dentro do poder, Dura, manter essa linha de empatia efetiva com quem precisa da política, e por isso eu posso deixar um recado para as pessoas, esse, assim, que vocês possam cada vez mais aprofundar a sua fé, a presença de Jesus no seu lar, porque de fato acho que isso é o primeiro passo para que a gente possa mudar o mundo. Assim a gente termina mais um Linha de Fogo aqui desta quarta-feira, esperando você na próxima quarta com mais um entrevistado. Muito obrigado pelo carinho, conto com vocês em 2026 com o coração aberto. Muito obrigado, fui, fique com Deus.